Dor. Na acepção da palavra, é uma experiência sensitiva e emocional desagradável, associada a uma lesão tecidual real ou potencial. Imagine o quanto a dor deve ser insuportável para que você desista da sua carreira ou até mesmo dos seus sonhos. Um atleta profissional convive com a dor e podemos dizer que ele até se acostuma com um nível de desconforto, visto que durante sua carreira ele leva o seu corpo ao limite. Por isso, departamentos médicos de futebol são tão exigidos e quanto maior o investimento no futebol, também é preciso investir em profissionais e tecnologias que mantenham esses atletas em condições clínicas favoráveis para jogarem. O Ederson foi um jogador que fez toda a sua carreira no exterior e tinha como grande sonho brilhar num grande time do futebol brasileiro. Mas o jogador que acumulou boas passagens no velho continente e passagem até pela seleção brasileira, viu seu sonho se tornar um verdadeiro pesadelo e precisou encerrar sua carreira, elegendo inclusive um culpado e responsável por tudo o que aconteceu com ele no Flamengo. Mas você sabe do que eu tô falando? Sabe o que aconteceu com o jogador e por que ele encerrou sua carreira mais cedo? Fica tranquilo que eu vou te contar no vídeo de hoje. Mas antes, se você ainda não é um inscrito aqui no canal, se inscreve agora mesmo para apoiar o nosso trabalho e assim você recebe mais vídeos como esse, beleza? Lembrando, rapaziada, que esse vídeo é patrocinado pela PagBet e se você não tem cadastro na PagBet ainda, você tá esperando o quê, meu amigo? Corre lá agora mesmo, já começa a fazer os seus palpites no seu time de coração. Na PagBet você pode começar a fazer sua fezinha apenas com R$1. É isso aí, cara, R$1. Você pode depositar lá via Pix, não precisa de dor de cabeça, o cadastro é super simples e se você tiver qualquer dúvida, eles têm um suporte humanizado 24 horas para te atender, beleza? Na PagBet não tem enrolação para sacar o seu valor também. Se você entrar lá na PagBet, coloquei R$1, 5, 10, fez lá o seu palpite, acertou? Acertou, tá pago, não tem enrolação. Então já corre lá agora, faz a sua fezinha no jogo do Mengão, que vai enfrentar o Furacão aí pela Copa do Brasil. É o primeiro jogo, vai ser no Maracanã. Será que o Mengão consegue sair na frente? Vitor Roque, perigoso, hein? Corre lá na PagBet, faz o seu palpite. Link tá aqui, ó, no primeiro comentário fixado. E já sabe, né? Se você for bom de mira, acertar o placar, acertar quem vai sair vencedor, se vai ser empate ou derrota, não tem conversa. Na PagBet, acertou? Tá pago. 25 de julho de 2017, o Flamengo em comunicado oficial anunciava que o jogador Ederson estava afastado do time para tratar de um problema muito sério. O jogador estava com um câncer no testículo, o tratamento era delicado, mas exigia que o atleta focasse 100% na sua recuperação para poder vencer a doença. Para Ederson, parecia um calvário sem fim, até ali nada tinha sido fácil para ele desde que voltou para o futebol brasileiro. E quem se lembra da declaração do jogador quando chegou no Brasil, bom, se lembra o quanto ele queria que as coisas realmente dessem certo. Ao desembarcar no Rio de Janeiro para acertar com o Flamengo em 19 de julho de 2015, o Ederson disse o seguinte: "Estou feliz, honrado e orgulhoso por estar aqui hoje. Era um sonho voltar ao meu país depois de jogar por anos em alto nível na Europa. Realizá-lo no maior do mundo e no clube de maior torcida me deixa ainda mais contente." Jogar no Flamengo, é verdade, é o sonho de muita gente. E chegar no clube sob tantas expectativas da torcida também era uma grande responsabilidade que o Ederson estava pronto para lidar. O jogador que fez quase toda a sua carreira na Europa já nem sabia mais como funcionava o futebol brasileiro, embora tenha certeza que ele encontrou tudo bem diferente do que ele imaginava quando ele voltou da Europa. Em 2015, a gente sabe que o Flamengo, a camisa sempre foi Flamengo, mas a estrutura ainda não era desse Mengão. Ederson Honorato Campos, mais conhecido apenas como Ederson, nasceu em Parapuã, no interior de São Paulo, em 13 de janeiro de 1986. Habilidoso com uma visão de jogo privilegiada, ele começou a sua carreira no Rio Grande do Sul Futebol Clube, aos 16 anos nas categorias de base e em 2003 já subiu para os profissionais e pelo clube marcou 23 gols em apenas 46 jogos. Chamou a atenção do Inter e acertou com o Colorado, mas é bem verdade que no Inter ele pouco foi utilizado e então foi emprestado para o Juventude. Do Juventude ele rapidamente foi pro Nice da França. Lá ele jogou muita bola, chamou a atenção do Lyon, que não pensou duas vezes. Contratou o jogador já pensando que ele poderia ser um substituto para uma eventual saída do Juninho Pernambucano. O Ederson jogou muita bola no futebol francês e poderia ter feito história muito mais destacada no futebol europeu não fossem tantas lesões que o jogador sofria. Ele era castigado demais pelas constantes lesões e ainda conseguia se destacar porque a qualidade dele era muito alta. Tamanha
tamanha qualidade ele tinha que o jogador foi para a seleção brasileira em 2010. E depois de 7 anos no futebol francês, ele acertou com a Lazio da Itália, em um dos melhores momentos do clube italiano, tá? Só que o Ederson realmente estava sofrendo muito com lesões e com má sorte. Durante um treino, numa trombada com o brasileiro Hernanes, que também jogava na Lazio, ele acabou machucando o joelho e ficou afastado por quase 2 meses, e depois teve dificuldade para retomar o seu lugar no time italiano. Mas em 2015, quando o Ederson decidiu voltar para o futebol brasileiro, não pense você que era um fim de carreira. O jogador tinha 29 anos e estava muito bem, ainda tinha muita lenha para queimar. Já que apesar das lesões, o jogador continuava apresentando como sempre ótimas condições e poderia sim ajudar muito o Flamengo naquele momento de reconstrução do clube. No primeiro ano que chegou ao rubro-negro, ele chegou fazendo gols, mostrando sua qualidade e, claro, animando a torcida que se empolgou. Mas depois de alguns jogos ele sofreu com novas lesões e o Flamengo resolveu fazer uma preparação especial para o atleta. O plano era condicioná-lo e num projeto especial fazer de 2016 o melhor ano da carreira do Ederson, pelo menos fisicamente. E como a parte técnica o jogador era indiscutível, não era segredo para ninguém que se estivesse 100% bem fisicamente, poderia fazer sim um ano fantástico para ele e para o Flamengo. O projeto funcionou, ele ficou 100 dias afastado depois de uma lesão que ele teve ali num jogo contra o Vasco, mas quando o jogador voltou, meu amigo, tava voando. Que momento! Ederson e Flamengo só não contavam que naquele dia, 3 de julho de 2016, pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro em jogo contra o Corinthians, o Ederson e o Fagner estariam pegando fogo em um jogo que eles se estranharam durante todo o tempo. Mas aí o Fagner foi além. O Fagner deu uma entrada violenta, uma tesoura no Ederson. A tesoura foi na perna direita no fim do primeiro tempo. O Ederson conta que ouviu um estalo na perna naquele lance, mas com o sangue quente decidiu que daria para continuar no jogo. Voltou para campo, insistiu, e depois que ele deu uma entrada no Fagner ali, o jogador acabou sentindo. Ele já não estava mais aguentando de dor desde que ele tinha levado a primeira entrada. O departamento médico do Flamengo e a diretoria apontavam que a entrada do Fagner era a grande responsável pela lesão do jogador. E um detalhe importante é que o árbitro Heber Roberto Lopes nem cartão pro Fagner deu no lance. O Ederson precisou passar por uma cirurgia e o prazo para ele retornar aos gramados era de cerca de 1 mês. Mas a situação foi muito complicada. O jogador viu cada vez mais a situação piorar e o prazo para ele retomar os gramados se arrastar numa recuperação que parecia infinita. O Ederson ficou 10 meses afastado dos gramados. E ele conta que o Fagner chegou a procurá-lo depois para se desculpar por aquela entrada criminosa que ele deu no jogo. E o Ederson perdoou o Fagner sim. Quem ele não perdoou de verdade foi o médico do Flamengo, Dr. Márcio Tanuri. Eu te explico. Depois de longo tempo de recuperação de cirurgia e negligência do departamento médico do Flamengo, segundo o Ederson, o jogador soube durante um exame que ele estava com câncer no testículo e ali praticamente acabava sua carreira, apesar de suas tentativas de voltar ao futebol. Aos 33 anos, o Ederson anunciou sua aposentadoria e nunca escondeu sua decepção, contando que chegou a ser ameaçado de rescisão contratual quando ele estava se recuperando de lesão no Flamengo. Foram momentos complicados lá dentro. Sempre tentei fazer as coisas respeitando as pessoas, respeitando quem comanda, mas sempre tentando botar meu ponto de vista. Consegui liberação para procurar outros especialistas, mas no momento de executar o que foi passado, não foi autorizado, não pude fazer. E infelizmente, quando eu tentei conversar, ser firme para fazer o tratamento, tive que ouvir que se eu fizesse, meu contrato seria rescindido, disse o Ederson. O Ederson afirmou também que ele não tem nenhuma mágoa do Flamengo ou da torcida, que o problema dele era justamente com o Dr. Márcio Tanuri por ter negado ao jogador aí uma recuperação que ele achava adequada. Hoje o Ederson tá aposentado e sempre que ele pode, ele expõe os que ele acreditam serem os culpados pelo fim precoce da sua carreira. O Ederson era um baita jogador e é uma pena que o jogador tenha sofrido tanto com lesões e a carreira dele tenha terminado dessa forma, mas a dor que o jogador devia sentir para desistir de fazer aquilo que ele amava não deve ter sido mesmo suportável, e fica nítido que para se poupar das dores no corpo que o impediam de jogar futebol, ficou uma dor na alma, pois é algo que é visível. O jogador realmente ficou muito magoado pela forma que sua carreira terminou. Mas e você, torcedor? Sabia disso? O que você acha de tudo isso que aconteceu com o Ederson? Deixa aqui nos comentários. E outra coisa, você se lembra do Isla? Sabia que ele tá sem clube? É verdade, a gente fez um vídeo aqui explicando o que aconteceu com ele depois que ele deixou o Flamengo. Clica aqui que eu te explico melhor, beleza?